Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa primeira aula de ciências de 2021, certo? E nós vamos hoje fazer uma revisão sobre o corpo humano, né, que foi um dos últimos conteúdos que nós estudamos e é um conteúdo que ele é um pouco longo, né, um pouco extenso. Por quê? Porque nós vimos que o nosso corpo, ele funciona como uma máquina, né? Assim, é uma máquina, claro, diferenciada, né? Não é que a gente pega um objeto, cada objeto, ele tem, a gente pega um objeto, cada pecinha desse objeto tem uma função diferente. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Nós temos os sistemas, temos órgãos, e cada sistema desse, cada órgão desse tem a sua função específica. Aí a gente diz assim, Lígia, mas o corpo tem muitos órgãos. Sim, tem, mas cada um tem a sua função, né, específica, né? Então, outra coisa interessante da gente falar é que os órgãos dos sistemas, eles trabalham todos ao mesmo tempo. Então, tem pessoas que dizem assim, mas será que o meu sistema respiratório, ele trabalha ao mesmo tempo que o meu sistema cardiovascular? Trabalha. Eles trabalham todos ao mesmo tempo. Agora, claro, cada um realizando a sua função, certo? E se um desses sistemas ou um desses órgãos pararem, nós podemos ter sérios problemas, inclusive até morrer. Nós temos órgãos, por exemplo, que são essenciais para que a gente possa sobreviver. O funcionamento deles é essencial. Por exemplo, o nosso coração, os nossos pulmões. A gente não consegue sobreviver sem os dois pulmões. A gente não consegue sobreviver sem o coração, como nós já falamos várias vezes, né? Então, são órgãos vitais do nosso corpo. Sem os pulmões, algumas pessoas têm algum problema de saúde, conseguem sobreviver com um, mas sem os dois ninguém vive. A mesma coisa são os rins. Os nossos rins, a gente ainda consegue. Tem pessoas que têm problema, precisam retirar um dos rins e conseguem sobreviver com um. Claro que não vai ser mais do mesmo jeito que era antes, né? Mas sem os dois é impossível, certo? E a gente hoje vai falar um pouco sobre esses sistemas, esses órgãos. Quando vocês chegarem no quinto ano, vocês vão ver esses sistemas novamente e vão ver outros sistemas. E vocês vão ver que o funcionamento do corpo da gente não se resume apenas a esses sistemas, não. Esses são os sistemas principais que vocês estudaram agora durante o quarto ano, né? Mas quando vocês chegarem no quinto, vocês vão ver de uma forma mais detalhada, certo? Essa questão do corpo humano, certo? Um dos sistemas que a gente estudou foi o sistema cardiovascular, que ele também é conhecido como sistema circulatório, né? Quando a gente fala, essa primeira palavra aqui, cardio, a gente está se referindo ao nosso coração. Quando a gente fala cardíaca ou cardíaco, tudo isso se refere ao nosso coração, certo? E o nosso coração, ele está ali sempre batendo, né? Tem algumas pessoas que têm problemas cardíacos, então precisam colocar um marca-passo. Ou tem pessoas que têm um problema cardíaco, o coração ele pode bater mais rápido do que o normal, ou pode bater um pouco mais devagar. Tem alguns remédios também que as pessoas tomam que podem acelerar esses batimentos cardíacos. Então as pessoas precisam, quem toma esses tipos de remédios, precisa estar sempre tendo acompanhamento médico, né, para que não vire problemas
piores, não é? E esse sistema é formado pelo coração, ó, que nós estamos vendo aqui, né? Eu até falei, né, numa das aulas, que tem algumas pessoas que acham que o coração é aquele formato, né, que a gente está acostumado a ver, mas o nosso coração, ele é formado por músculos, certo? Então, tem várias ligações, né? Esse sistema, ele é formado pelo coração, pelas veias, pelos vasos sanguíneos, tem as artérias, os capilares. Os capilares são os vasinhos bem fininhos e eles recebem esse nome porque eles são tão finos que eles lembram um fio de cabelo. Então, quando a gente fala sobre cabelo, a gente fala a palavra capilar, nós estamos nos referindo ao cabelo. Então, por isso que eles recebem esses nomes de capilares, certo? E o coração, ele realiza, né, dois tipos, né, de movimentos. Tem a sístole e diástole, certo? Esses batimentos cardíacos fazem com que o coração consiga bombear sangue para todo o corpo da gente. Como eu já havia falado algumas vezes, nós temos sangue por todas as partes do corpo. Se a gente leva um corte na cabeça, no pé, na perna, sempre vai sair o quê? Vai sair sangue, não é isso? E esse sistema faz com que justamente esse sangue não fique parado. Não fique, por exemplo, o sangue que está na minha cabeça nesse momento, ele vai ficar na minha cabeça até de noite, até amanhã. Não, esse sangue ele vai circular. Então, ele vai se mover pelo meu corpo. Não vou ficar com aquele sangue o tempo todo só na cabeça, ou aquele sangue que está no pé não vai ficar o tempo todo só no pé, ele vai circular, ele vai andar pelo corpo da gente. A gente não está percebendo. E isso acontece a todo momento, isso não para. Quando o sangue da gente para de circular, é quando a gente morre. Quando o nosso coração para de bater, então o sangue ele vai parar de circular. E a gente precisa ter muito cuidado com esse sistema, e um desses cuidados é principalmente a questão da alimentação. Pessoas que comem muito alimentos gordurosos, frituras, assim, então precisam ter bastante cuidado para que as gorduras não entupam as artérias, porque a gente vai ter problemas piores. Então, por isso que é tão importante a gente beber água, a gente fazer exercícios físicos para ajudar o sangue a circular, né? O nosso coração ele vai trabalhar melhor. Claro, exercícios físicos com orientação de um médico. A gente não pode chegar aí, eu vou correr, resolve correr do dia para a noite, você pode passar mal. Então, você sempre precisa ter orientação do médico. Ele vai dizer se você pode realizar o exercício que você quer, ou ele vai lhe indicar o exercício, né? O exercício correto. Então, nós temos sangue por todas as partes, né, do corpo. Então, às vezes a gente leva até cortes em lugares que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente leva uma topada. Se a nossa unha sai, né? Eu já levei uma topada e é horrível, né? A unha sai e sai sangue. A gente diz assim, mas saiu sangue porque a unha levantou? Sai, né? A unha é um anexo da nossa pele. Se a gente, por exemplo, aconteceu alguma coisa e o nosso cabelo ele saiu de uma forma muito rápida, pode sair sangue também. Então, porque o nosso cabelo ele também é um anexo da pele. Então, se você puxar com muita, então pode também machucar, certo? Olha aí o nosso coração. O nosso coração ele tem 4 cavidades. O ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, átrio direito e o átrio esquerdo, certo? Então, nós temos uma veia
do nosso corpo, que é a maior veia, é uma das veias mais importantes, que é a veia aórtica, certo? Então, a gente precisa ter cuidado. Cortes nessa veia podem ser fatais, então a gente precisa ter cuidado. O nosso coração é a bomba, é a máquina do nosso corpo. Então, qualquer dano que a gente possa causar, né, a gente pode prejudicar a nossa saúde, qualquer coisa. Outro sistema que a gente estudou, a gente viu, né? Faço uma pergunta a vocês: quem é que consegue viver sem respirar? Ninguém, né? Inclusive, todos os seres vivos respiram, não são apenas os seres humanos. Até as plantas respiram da maneira delas, né? E o nosso sistema respiratório, nós, seres humanos, nós temos os pulmões, que são os principais órgãos desse sistema. Mas existem animais, quando a gente estudou sobre os animais, a gente viu que todos eles respiram. Alguns respiram por pulmões e outros respiram por brânquias, né? Os animais que vivem na água respiram pelas brânquias e os animais que vivem na terra respiram pelos pulmões, né? Então, mas por que essa diferença? Porque as brânquias, elas são adaptadas para a respiração daqueles animais que vivem dentro da água. E os pulmões são adaptados para quem vive na terra. No caso, nós respiramos pelos pulmões, nós vivemos na terra, a gente não mora dentro da água, a gente não sobrevive dentro da água, né? Então, a água é essencial para a gente, mas ninguém pode viver lá embaixo da água, né? A gente nem consegue respirar. O nosso sistema respiratório, às vezes nós muitas vezes não temos o devido cuidado. Tem tanta coisa que a gente faz errada para o nosso sistema respiratório. E se a gente se desse conta, a gente teria mais cuidado. Tem pessoas que ficam gripadas com muita facilidade. Não cuidam dessa gripe. Ah, mas eu já estou bom. Não cuidam. Aí vai juntando secreção. Então tem pessoas que ficam com problema de sinusite, né? Que podem ficar com secreção pela cabeça, pela face, né? Pela parte assim. Tem pessoas que ficam com secreções nos pulmões, que podem causar pneumonia, podem causar doenças seríssimas. E muitas vezes essas coisas acontecem porque a gente não cuida da nossa saúde da forma correta. Até eu, muitas vezes, infelizmente, eu tenho esse vício, né? De assim, eu estou gripada. Mas daqui a pouco passa. E a gente não pode ser assim. Então, muitas vezes a gente não tem o repouso correto, a gente não faz o tratamento correto, né? E isso um dia pode prejudicar a gente. Então, a gente precisa, ficou gripado, tenha os cuidados corretos para que você não piore, para que você fique bom logo dessa gripe, né? Porque pode, no futuro, a gente pode ter problemas bem piores. E esse sistema, ele é formado pelas fossas nasais, pela nossa cavidade bucal, faringe, laringe, a traqueia, os brônquios, né, que são essas ramificações aqui dos nossos pulmões. Temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo e o diafragma. Então, o que é que acontece? Quando a gente respira, né, eu sei, como eu já havia falado, tem situações que a gente não vai conseguir respirar pelo nariz apenas, por exemplo, quando nós estamos gripados. Nosso nariz fica entupido. Então, assim, a gente às vezes quer até respirar só pelo nariz, mas a gente não consegue. Né? Não tem como o ar entrar no nosso corpo assim. Então, o que é que a gente pode fazer? Né? O certo, o correto, normalmente, é a gente respirar pelos narizes. Por quê? As fossas nasais, que são essas entradas do nosso nariz, tem os pelinhos que nós já falamos. Esses pelinhos, eles funcionam como filtros, né? E evitam que entrem muitos micro-organismos em nosso corpo.
né? Se você, por exemplo, às vezes nós estamos na rua, é uma coisa que a gente não pode escolher. Na casa da gente a gente pode, né? Ficar limpando, pode estar varrendo, pode estar limpando os móveis a todo momento. Mas quando a gente está na rua, passa um carro, por exemplo, em alta velocidade, aí sobe toda aquela poeira. A gente não tem como controlar, a gente não espera que aquilo vá acontecer. Então, tem situações que, infelizmente, nós não temos como controlar, né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Mas se nessa situação, se muitas vezes esse carro passa, sobe aquela poeira, já dá aquela vontade da gente espirrar, né? Se a gente não tivesse esses pelinhos no nariz, seria bem pior. Se a gente tiver gripado, aquela poeira vai entrar pela nossa boca em nosso corpo. Então, de qualquer forma, vai nos prejudicar. Então, tem situações realmente que a gente não tem como escolher, né? Por exemplo, a gente está passando por algum local, então a gente tem muita fumaça. A gente, de repente, já começou a aparecer a fumaça. A gente não tem como controlar, né? Mas, se a gente puder sair daquele local o mais rápido possível, vai ser muito melhor para o nosso sistema respiratório. Vai ser muito melhor para a nossa saúde. Eu mesmo, quando eu vejo fumaça, eu corro logo, porque, né, aquele cheiro deixa a gente sufocado, né? A fumaça nos sufoca. Pode nos prejudicar e muito também, certo? Os pulmões, muitas pessoas adquirem problemas, né? Porque ficam gripados, então ficam restos de secreções em nosso corpo. E as pessoas ficam com água nos pulmões. Então as pessoas sentem muitas dores na parte em que os pulmões estão. Dores quando vão respirar, qualquer esforço que fazem, ficam cansadas, certo? Então, ó, o ar, ele entra pelo nosso corpo, certo? É pelo nariz. E, ó, ele faz todo esse processo até chegar nos nossos pulmões, que é justamente onde ocorre a troca desses gases, né? A gente, quando está respirando, a gente está colocando oxigênio para dentro do nosso corpo e está liberando gás carbônico. Quando a gente fala, né, a gente também libera gás carbônico. Nós estamos falando, se você falar aí, você colocar a mão assim, você vai sentir, né, que vai sair, ó, você está falando a mesma coisa. Ó, se você coloca o dedo perto do seu nariz, mesmo que você não fale, você vai sentir que o ar ele está saindo do seu corpo. Muitas vezes a gente não sente o ar entrando, mas a gente pode sentir esse ar saindo, certo? Então é importante também para manter esse sistema beber água, porque a água vai ajudar a limpar. Quando a gente bebe água, a água faz esse percurso, né? Então vai limpar as nossas vias respiratórias também. Quem aqui já teve um resfriado muito forte, já precisou ir ao médico, que é que o médico diz, beba líquido. Quando ele diz beba líquido, não é você, então eu vou tomar bem muita Coca-Cola, bem muito refrigerante, não. Quando ele diz beba líquido, é principalmente você beber água. Você pode beber um suco, mas o ideal é que você beba água. E de preferência água natural. A água natural, ela hidrata melhor o nosso corpo. O nosso corpo vai absorver melhor essa água, certo? E quando a gente está respirando, que a gente está liberando o ar, né? Liberando o ar e está colocando o ar novamente para dentro do nosso corpo, então esses são os movimentos da respiração. Nós temos dois movimentos. A inspiração, que é quando o ar entra no nosso corpo. Quem entra no nosso corpo é o oxigênio. Então, olha aqui, ó. Olha o que é que acontece. O ar está entrando, vai até os nossos pulmões. Os nossos pulmões, inclusive, eles aumentam quando o ar entra. Na expiração, que é o contrário, é o processo contrário, o ar está saindo.
Então, ó, o ar vem dos pulmões, sai e os pulmões eles vão diminuir um pouco, certo? Já que a gente colocou o ar para fora. E a gente pode até perceber isso, viu? Ó, se você puxa o ar, você vai ver, se você solta o ar, você já vai ter uma sensação diferente. Então, isso acontece porque ar entra no nosso corpo, os pulmões aumentam, o ar saindo dos pulmões, eles se compactam, certo? Um pouco. Olha aí, ó, os nossos pulmões, né, principais órgãos desse sistema, principais órgãos da nossa respiração, certo? Olha aqui, ó. Outro sistema que a gente viu foi o sistema digestório, né? Então, o sistema que é responsável por absorver tudo aquilo que nós comemos, né? Os nutrientes. E outra coisa, viu? O nosso organismo, ele pode absorver aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim também, viu? Infelizmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alimentação. Nós vimos que nós precisamos, quando nós falamos ainda agora sobre o sistema circulatório, nós vimos que nós precisamos ter cuidado com alimentos gordurosos, né? E a gente precisa também, além de nós podermos ter algum problema cardíaco por conta da nossa alimentação, a gente também pode ter problemas digestivos também, certo? Então, a gente precisa, ó, o certo é a gente mastigar muito bem o alimento. Quanto mais a gente conseguir mastigar esse alimento, vai ser melhor, né? A gente vai conseguir digerir melhor esse alimento, né? A gente precisa beber muita água também. A água também ajuda nesse processo da digestão. E a digestão, ó, começa em nossa boca, né? A gente começa, então a gente bota o alimento em nossa boca, a gente vai triturar esse alimento com os dentes, vai empurrar com a língua, as glândulas salivares vão molhar esse alimento. Vocês já imaginaram se a nossa boca fosse seca? Como é que a gente iria molhar esses alimentos? Ficaria difícil, né? Então, não teria como. Ou então a gente deveria apenas viver de água, né? Porque como é que a gente conseguiria engolir se o alimento ele já é seco e a nossa boca já é seca também? Como é que a gente iria conseguir engolir esse alimento? Dicas importantes para a gente manter a saúde, ó, desses sistemas, né, do nosso corpo. Não fumar, né? Muitas pessoas acham que quem fuma solta aquela fumaça e diz, mas aquela fumaça saiu do corpo da pessoa. Saiu não, viu? Boa parte fica dentro do corpo da pessoa. E se você, uma pessoa que ela fuma há muito tempo, ela for fazer um exame, né, for fazer um raio-x dos pulmões, os pulmões dela são totalmente diferentes das pessoas que fumam para as que não fumam. Porque vai se acumulando, inclusive as pessoas deixam de fumar e tem pessoas que ainda ficam, ó, por muito tempo tendo secreções, com tosse, tudo isso porque a pessoa parou de fumar esse ano, por exemplo, ela está fazendo bem à saúde dela, tá? Porque ela parou. Mas ainda vai ficar por muito tempo, ela ainda vai ficar com sintomas, com a tosse, né? Vai ficar com secreções ainda. Então, o cigarro ele prejudica a pessoa quando está fumando e também depois. Mas principalmente enquanto a pessoa está fumando. Né? Porque você está fumando até todo momento que você está colocando coisa para dentro do seu corpo. Então, fumar, não, tá, gente? É perigoso demais, tá? Então, e o cigarro, ele faz mal para quem fuma e para quem está perto de quem fuma. Porque quem está soltando aquela fumaça, quem não está fumando, a fumaça está entrando e a pessoa não está sentindo. A pessoa pode sentir o cheiro do cigarro, mas não está achando que não está entrando, mas está entrando no corpo sim, aquela pessoa, certo? E aquelas pessoas que recebem a fumaça do cigarro
sem fumar, né, mesmo que seja de uma forma que ela não queira, são os fumantes passivos. Né? Infelizmente, às vezes nós estamos na parada de ônibus, tem alguém fumando, né? Em algum lugar público tem alguém fumando, e isso faz mal para a gente também que não fuma, certo? Fazer exercícios físicos. Quando a gente faz exercícios físicos, nosso corpo vai trabalhar melhor. A gente vai ter uma digestão melhor, a gente vai ter uma circulação do sangue melhor, certo? A gente vai ter uma respiração melhor também, já que nosso corpo ele vai dar aquela mexida, né? Então ele vai trabalhar bem melhor. É por isso que hoje em dia tudo que o médico diz, faça exercício. Tá com problema disso, faça exercício. Tá sentindo dor, faça tal exercício. Porque o nosso corpo ele precisa estar em atividade para que possa trabalhar, certo? A alimentação saudável, né, uma alimentação balanceada é importantíssimo a gente ter. Aqui a gente está vendo aí que tem o quê? Frutas, né? Tem aí alguns grãos também, mas são alimentos todos saudáveis. São os alimentos que a gente deve dar preferência na nossa alimentação. Aí você diz assim, ah, mas eu não posso lanchar. Pode, uma vez ou outra você pode lanchar. O problema é que muitas pessoas querem substituir as refeições pelo lanche. E isso não pode, tá, gente? Controlar a pressão arterial. Tanto as pessoas que têm essa pressão muito baixa ou alta precisam estar sempre aferindo a pressão. O termo, eu vou tirar sua pressão, está errado. Se tirar a pressão da gente, a gente morre. Então, certo é aferir, certo? Então, o certo é a gente ficar sempre controlando, aferindo essa pressão, para que a gente não possa ter problemas, tá certo? E a pressão arterial, ela muitas vezes é silenciosa, as pessoas têm problemas e não se dão conta. Quando vem descobrir já é tarde. Tem pessoas, inclusive, que tomam remédio para controlar, né? Outra coisa que a gente viu, né, quando a gente estudou na parte do sistema digestório também, sobre os dentes, né, nosso dente, a estrutura dos nossos dentes, ó, tem o esmalte, né, que é essa parte branca, essa parte que fica por fora do nosso dente, a dentina, que fica entre o esmalte, e a polpa, né, que é o que a gente chama de raiz, né? Então, quando a pessoa está com o dente muito inflamado, que a pessoa sente várias dores, é porque a cárie, ela já chegou nessa parte aqui da polpa. Então, aí a gente começa a sentir muitas dores de dente. Os dentes de leite, nós temos menos, né? São aqueles dentes que na infância, ainda na infância, a gente troca, né? Aquele dente da gente que amolece, a gente tira, para que depois possa nascer o dente permanente ou dente de osso, como muitas pessoas chamam, certo? Então, olha aqui, olha como é interessante os nomes dos nossos dentes, né? Os dentes permanentes. Vocês provavelmente não trocaram todos ainda, né? Estão trocando, né? Eu sou adulta, já troquei, os pais de vocês também já trocaram. Então, tem aí incisivo central, incisivo lateral, canino, segundo premolar, segundo molar, primeiro premolar, primeiro molar, terceiro molar, que é o que chamam de siso. Então, aqui, ó, essa primeira parte, a arcada superior, né, que são os nossos dentes que ficam na parte de cima, e a arcada inferior, que são os nossos dentes que ficam na parte de baixo, certo? E hoje, ó, a nossa atividade de classe, né, quais são os principais órgãos dos seguintes sistemas? Letra A, respiratório. Letra B, cardiovascular. Segundo, como são formados os nossos dentes. Terceiro, cite algumas maneiras de cuidarmos da nossa saúde para o bom funcionamento do corpo. Nós vimos algumas coisas que nós devemos fazer, que nós devemos evitar para que possamos ter saúde, certo?
E nessa letra A do primeiro sistema respiratório, né, os principais órgãos são aqueles dois órgãos que a gente pode viver ainda com, mas sem os dois ninguém vive. E o sistema cardiovascular, aquele órgão que ele está ali bombeando, né, está espalhando sangue para o nosso corpo, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Então, o primeiro quesito, eu estava perguntando quais são os principais órgãos de alguns sistemas. Sistema respiratório, os principais órgãos são quem? Os nossos pulmões. Sem os nossos pulmões, nós não sobrevivemos, certo? Principal, quem é o principal órgão do sistema cardiovascular? O nosso coração, né? Ele está ali a todo momento bombeando sangue para o nosso corpo. Então, se o nosso coração para, a gente não vai conseguir sobreviver. Segundo, a estrutura, né, dos nossos dentes. Nossos dentes, como é que eles são formados? Pelo esmalte, pela dentina e pela polpa, certo? Terceiro, estava perguntando, né, o que é que a gente pode fazer, as atitudes que a gente deve ter para poder conservar o bom funcionamento do nosso corpo, poder conservar a nossa saúde. Então, sugestões, fazer exercícios físicos, não é? Controlar a pressão arterial, não fumar, ter uma alimentação saudável. Outras coisas também, né? Que a gente pode fazer a questão da higiene, né? Manter a nossa higiene, e frequentar o médico, né, regularmente também, para que ele possa identificar se nós estamos com algum problema, tá certo? Então, está aí a nossa correção, tá? E a atividade de casa, cite nomes de órgãos dos seguintes sistemas. Letra A, respiratório. B, cardiovascular e C, digestório. Você vai escrever o nome de alguns órgãos desses sistemas, tá certo? Então, vocês têm no livro, nós falamos hoje, nos slides da aula também tem, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá?